Olá, me chamo Gisele, sou aluna do curso de Letras da Universidade Federal de Roraima e integrante do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID. O intuito do meu vídeo é trazer um resumo sobre o romance Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. A obra em questão conta a história de Ponciá Vicêncio, uma jovem descendente de escravizados que viveu em uma época de pós-abolição da escravatura. E por conta desse cenário, as famílias negras descendentes de escravizados eram muito pobres, viviam em condições precárias, sem mobilidade urbana e sem qualquer política efetiva que pudesse reintegrá-los de volta à sociedade. Como não houve essa reparação inicialmente, Ponciá passou a cultivar dentro de si uma vontade absurda de emigrar para a cidade grande. Na trama, a vida da personagem é marcada por experiências sobrenaturais, que tem um quê de misticismo, e acredito eu que esse elemento é um recurso estético de introduzir ao leitor a questão espiritual referente às religiões de matrizes africanas que a autora realiza. Com isso, ela vai para a cidade grande e acaba sofrendo muito, porque ela carrega dentro de si uma sensação de vazio e dor, quase uma espécie de depressão. E segundo a autora, ela sofre com ausências, o que acaba sendo um ponto até ambíguo, pois não se sabe se ela tem um problema psicológico ou de outra natureza, mas que isso acaba se refletindo no seu lado espiritual. Essa dor que a personagem carrega é resultado da ausência do senso de pertencimento. E quando se trata de populações pretas, fica fácil de interpretar esse aspecto, porque essa falta de identificação com os ambientes em que essas pessoas vivem é resultado da violência sistêmica e estrutural vivenciada pelos povos africanos ao longo dos anos, né? Que muitas das vezes são situações de violação que os colocam em situação de pobreza, de estigma e de miséria. E este era o grande impasse que a personagem vivencia, porque ela não entende por que muitos de pessoas parecidas com ela vivenciavam esse contexto de extrema pobreza e pauperismo, muito comum nessa época. Com isso, a autora relata em um outro trecho que ela é escrava até os dias de hoje. O que ela quer dizer com isso? Que apesar da abolição ter ocorrido há mais de 130 anos, os negros ainda estão sujeitos a esse sistema estrutural de violências causadas pelo racismo, pelo preconceito, pela discriminação, e que em outro trecho ela também relata que não basta só aprender a assinar um nome. Isso quer dizer que, apesar dos negros lutarem contra essa maré adversa ao longo dos anos, em busca de sua sobrevivência, mesmo eles tendo adquirido status social proveniente dessa ascensão feita pelos estudos e aquisição de capital simbólico, eles ainda continuam sendo cidadãos de segunda classe, cidadãos inferiorizados ao transitarem nos espaços destinados a eles e as outras pessoas na sociedade. Então, esses conflitos invadem constantemente o interior da personagem e faz o leitor refletir sobre a questão racial no Brasil. Na trama, há outros personagens que fazem parte da história de Ponciá, que são basicamente o seu núcleo familiar, composto por pai, mãe, irmãos e o próprio esposo, já que ao decorrer da história a personagem vive um romance e vem a se casar. Com isso, Conceição Evaristo coloca como reflexão para o leitor o fato de que a família de Ponciá não conseguem exercer uma comunicação fluida entre eles. Ou seja, eles não verbalizam, não exprimem os seus sentimentos e suas sensações que os percorrem dentro daquele contexto adverso de abolição da escravatura. E isso se deve ao fato de que a sociedade, ao longo dos anos, fez esse silenciamento com a população preta, que pode ocorrer tanto de forma gradativa quanto de forma habitual, que já é posto pela estrutura racial que cercam esses indivíduos.
Com isso, também em outro trecho, a autora coloca a produção de cerâmicas feitas pela família da Ponciar, caracterizando uma arte como forma de resistência e de sobrevivência àquele contexto adverso. No mais é isso. Essa é a minha análise, que além da leitura do romance original, teve como subsídio principal o vídeo da Aline Aimé, que analisa clássicos da literatura brasileira. Agradeço quem ouviu até aqui. Muito obrigada.